curitibanos poliglotas! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Janaína e nós estamos aqui para mais uma aula. O tema da nossa aula hoje é países e bandeiras. A gente vai conversar um pouquinho sobre o significado das bandeiras, das imagens, das cores e o que isso representa para cada país, ok? Vamos lá então, acompanha comigo a leitura. A bandeira é considerada tradicionalmente como um símbolo visual representativo de uma nação, país, estado, município, bairro ou até mesmo de um reino. Então, existe, claro, várias histórias, por detrás da representação de cada bandeira, de cada imagem ou cada cor. A presença da bandeira ela é obrigatória em todos os países, mas ela vai depender da legislação de cada país para ver como que ela vai ser feita, Cada país deve possuir sempre hasteada sua bandeira em um mastro representando a soberania nacional. Ela é um dos símbolos universais mais amplos, ou seja, a gente reconhece e identifica cada país pela sua bandeira, As bandeiras, porém, não são somente um pedaço de pano simples. Elas são a representação da história de um povo, como eu já disse antes, das suas convicções, das suas lutas e das suas esperanças. E ela pode ser utilizada tanto em períodos de paz como de guerra. Vocês podem ver aí na imagem que existe uma bandeira branca. A bandeira branca, na verdade, ela simboliza a paz e em momentos de guerra, ela também pode simbolizar a rendição de um povo, Quando um povo se entrega para o outro, ele levanta uma bandeira branca. Essa imagem que vocês estão vendo ali na tela, ela representa uma das bandeiras mais antigas, consideradas pelos historiadores, e ela é o pendão da conquista. Foi a bandeira hasteada em Valência quando foi feita a conquista dessa cidade pelo rei de Aragão. E olha só que trava a língua que eu trouxe aqui. Vexilologia. Ele é o estudo da história e do simbolismo das bandeiras. Vocês acreditam, então, que tem uma parte de pessoas que se dedica a isso, ao estudo das bandeiras. E eles auxiliam na compreensão dos elementos significativos sobre a formação de cada nação. Ou seja, através da bandeira, do que representa, dá para se conhecer um pouquinho mais sobre os aspectos históricos de cada nação. O uso das bandeiras em todos os países obedece à regulamentação rigorosa quanto à forma, cores e maneiras de hastear. Então, dependendo de cada país, de cada legislação, vai ter um tamanho, uma forma diferente. Então, vamos ver um pouquinho dos tipos de bandeiras? Olhem lá. As bandeiras podem ser classificadas de acordo com o seu formato. E as formas mais comuns são retangular, quadrada, triangular ou farpada. Essa retangular aí é fácil, Ela representa a bandeira de Portugal. A bandeira quadrada é a representação da bandeira da Suíça. E essa triangular, ela representa a Associação Naval de Lisboa. E a farpada é a bandeira do Nepal. Olha que diferente que é essa bandeira do Nepal, ela é muito bonita. As bandeiras, elas também podem representar grupos de pessoas. Olha só, a bandeira nacional representa uma nação. As bandeiras subnacionais são aquelas que incluem as bandeiras de territórios internos de uma nação, como regiões ou municipalidades. Então, vamos ver um pouquinho da representação das bandeiras que a gente conhece? A principal é a bandeira do nosso país, Brasil. Você sabe o que significa cada elemento da nossa bandeira? Então, olhem lá. O verde, historicamente, ele representa a Casa de Bragança, que vem da família de Dom Pedro I. A esfera azul, ela vai representar a esfera armilar, também presente na bandeira portuguesa no Império. O amarelo vai representar a Casa de Lorena, que era da arquiduquesa Dona Leopoldina, que foi a esposa do Dom Pedro I. E a frase que existe ali no meio da bandeira, ordem e progresso, ela é um lema do positivismo, que era uma ciência na época. Hoje em dia, claro, a gente está falando disso numa questão histórica, mas hoje em dia existe um simbolismo popular que a gente conhece mais, que na verdade o verde vai representar as matas brasileiras, o amarelo vai representar o ouro e as riquezas nacionais, o azul com as estrelas vai representar o céu estrelado do nosso país, e as estrelas que estão ali, elas vão representar cada uma delas os estados brasileiros. Existe também uma outra bandeira que é muito popular, que é a bandeira do nosso estado, a bandeira do estado do Paraná. Você sabe o que significa cada cor e cada elemento dessa bandeira? Vamos ver então? Olha lá.
O círculo central azul, ele corresponde a uma imagem do céu de Curitiba na noite de 29 de agosto de 1853, data da aprovação da emancipação política da província do Paraná. E as 5 estrelas são as que formam o Cruzeiro do Sul. O verde vai representar as florestas exuberantes que cobriam boa parte do território paranaense no final do século XIX. E os ramos que tem ali, os de araucária e de erva mate, que são representados na bandeira, eram os principais produtos econômicos do Paraná na época. E o branco simboliza o espírito pacífico do povo paranaense e está relacionada ao Trópico de Capricórnio, que corta o Paraná ao norte. Você já tinha visto falar dessas representatividades da bandeira do estado? É bem curioso, né? Então, olha só, agora nós vamos ver outra bandeira. Você já viu essa bandeira? É a bandeira da cidade de Curitiba. E ela também, cada cor e cada símbolo que tem ali, representam alguma questão significativa na história da nossa cidade. Então, olhem lá comigo. O brasão colorido é o do governo municipal. O retângulo branco significa a capital do Paraná e a sede do município. As faixas que existem, colaterais e cardeais brancas com frisos vermelhos, representam o poder municipal, o qual é expandido na totalidade do território municipal. Então, vocês podem ver ali as oitavas verdes, que são esses trapézios verdes, que representam as propriedades rurais que existiram no território municipal à época da criação da bandeira. Então, vejam como é interessante a gente perceber que vários elementos históricos eles são representados por cores e por desenhos, né? Como vocês também podem olhar ali na bandeira de Curitiba, o desenho que tem do brasão, ele é representado por uma árvore clássica da nossa cidade, né? Que é símbolo aqui de Curitiba, que é o pinheiro, né? Além disso, embaixo tem a data do surgimento da cidade, né? E também ela é colocada por um ramo de trigo e um ramo de videira, que representa também a economia na época. Ou seja, as bandeiras elas têm, então, esse poder de representatividade, né? De identificação de uma nação, mas também da representatividade da história dessa nação. E existem também as bandeiras de organizações internacionais, que é o caso das Nações Unidas, da União Europeia e da OTAN. E também bandeiras de entidades públicas ou privadas, tais como empresas, clubes ou universidades, que também fazem as suas bandeiras para se identificar. E você sabia que existem algumas bandeiras que são inspiradoras? Ou seja, são bandeiras que inspiram outras. Vamos ver um exemplo? É o caso da bandeira da Dinamarca, né? Dannebrog, a bandeira que caiu do céu. Mas que história é essa? Olhem só. A bandeira nacional dinamarquesa é considerada a mais antiga bandeira nacional em uso contínuo. E segundo o que conta popularmente, ela foi conhecida porque ela não foi uma bandeira feita pelos seres humanos. Ela caiu dos céus após a conquista da Batalha de Reval, que hoje é a cidade moderna de Tallinn, na Estônia. Mas, segundo os historiadores, né, ela provavelmente é derivada das antigas bandeiras das cruzadas na época. E ela serviu de exemplo para outras bandeiras, né? Principalmente para a bandeira da Suécia, da Noruega, da Finlândia e da Islândia, que também utilizam essa cruz, mas com cores diferentes. E você já ouviu falar sobre o juramento à bandeira? O juramento à bandeira é uma cerimônia durante a qual se jura perante a bandeira lealdade e compromisso com a pátria. O cerimonial e a atitude perante a bandeira poderão ser mais ou menos rigorosos conforme o país. Aqui, no Brasil, ele é mais utilizado pelos eventos militares, né? Mas existem outros países, que a gente vai ver em seguida, que fazem isso comumente no seu dia a dia, que é o caso dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles chamam esse juramento à bandeira de Pledge of Allegiance. É um compromisso com a bandeira federal dos Estados Unidos e deve ser dito em lugares públicos e principalmente na classe de todas as escolas públicas, onde é considerado um ritual matutino diário. E para a gente poder ver um pouquinho sobre esse ritual, a gente vai ver um videozinho agora de uma menininha que vai contar para nós como que funciona esse juramento à bandeira. Confere comigo. Hi everybody! Oi pessoal, aqui é a Julia Mezzari e hoje eu vou falar uma curiosidade americana. Amanhã é o Dia dos Veteranos e todos os dias que eu tô na escola eu faço a Pledge of Allegiance.
E é assim que se fala. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for the region stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. E olhem só que curioso. Um dos sinais de luto oficial mais conhecidos numa organização, municipalidade, região ou país é o hasteamento da sua bandeira a meio mastro. E quando isso não é possível, coloca-se um laço ou uma fita negra sobre o seu pano. E outros usos da bandeira? Será que a gente tem essas bandeiras só para representar as nacionalidades? Olha lá. Na Fórmula 1, usam-se bandeiras sinalizadoras, que indicam uma série de eventos ao esporte. Por exemplo, a bandeira quadriculada, que indica o fim da prova. Você já viu uma corrida de Fórmula 1? Geralmente no final tem uma pessoa que fica lá abanando, né, essa bandeirinha quadriculada. E as bandeiras, elas também são muito conhecidas no futebol. Elas são utilizadas pelos bandeirinhas ou pelos juízes auxiliares ao sinalizarem uma falta ou um impedimento técnico. Na praia, elas também são utilizadas, né? Uma bandeira vermelha, por exemplo, ela vai indicar um local perigoso, onde o mar está muito revolto e é perigoso a gente entrar. Então tem que tomar cuidado. E olha só, vamos agora tentar um trava-língua. Vamos ver agora os recordes vexilológicos, que são o quê? São as maiores bandeiras do mundo ou os maiores mastros. Então, olha lá. O mais alto mastro de bandeira do mundo situa-se em Jinjeong-dong, na Coreia do Norte, na zona de fronteira com a Coreia do Sul. Esse mastro tem 160 metros de altura e suporta uma bandeira que pesa 270 quilos quando ela está seca. O mastro de bandeira sem suporte mais alto do mundo está em Aqaba, na Jordânia, medindo 132 metros de altura. E o mais curioso, você sabia que a bandeira brasileira que existe lá em Brasília é considerada a maior do mundo? A bandeira da Praça dos Três Poderes entrou para o Guinness Book como a maior bandeira hasteada no mundo, medindo 286 metros quadrados. Imagine só o tamanho dessa bandeira, né? Muito bem, agora tudo que a gente viu aqui, que tal a gente partir para as nossas atividades? Vamos lá? Então, estão preparados? Olha lá, eu vou colocar algumas atividades que são no formato de um quiz para a gente resgatar o que a gente viu aí dos conteúdos, que a gente descobriu um pouquinho sobre o significado das bandeiras, né? A representatividade de fatos históricos, até dos tipos de bandeira. E para a gente começar, então, olha lá. Você consegue identificar os formatos dessas bandeiras? Então, o que eu quero que vocês façam? Olhem as imagens das bandeiras e tentem ver qual formato que corresponde a cada bandeira. E tente colocar lá no quadradinho qual é o número correspondente ao formato. Então, qual das bandeiras 1, 2, 3 ou 4 corresponde a triangular, 1, 2, 3 ou 4 que corresponde a retangular, e qual delas que corresponde a farpada, e qual corresponde a quadrada. Eu vou dar um tempinho para vocês e logo a gente volta para discutir a resposta. Até mais!
E aí, conseguiram identificar as diferentes formas das bandeiras que estão ali? Então, olhem só, a primeira, triangular. Qual das 4 imagens ali, das 4 bandeiras, você achou que era triangular? É a bandeira número 3, né? Da Associação Naval de Lisboa. E a retangular, qual delas é? É a bandeira 1, a bandeira de Portugal, né? E a bandeira farpada? A bandeira farpada é a número 4, que é a bandeira do Nepal. Diferente essa bandeira, né? E a última, então, só pode ser a bandeira número 2, que é a bandeira da Suíça. Parabéns para quem acertou e para quem tem boa memória, né? Para ver o que a gente estava discutindo lá. Mas visualmente fica fácil também da gente ver esses formatos diferentes das bandeiras. Muito bem, vamos para a próxima, então? Quais são as cores da bandeira do Brasil? Você consegue lembrar direitinho quais são as cores que tem na bandeira do Brasil? Eu vou dar um tempinho e logo, logo a gente volta com a resposta. E aí, conseguiu? Essa era fácil, né? A bandeira do Brasil, a gente tem que saber das cores. Então, olhem lá. Muito bem, para quem acertou, então, nós temos o verde, né, que representa aí as nossas matas, o amarelo, que representa o ouro e as riquezas, e o azul, que representa o nosso céu estrelado, com a nossa faixa branca, que também representa um pouco da paz do nosso país e do povo brasileiro. Parabéns para quem acertou. Vamos para a próxima, então? Olha lá. Como é denominado o estudo da história e do simbolismo das bandeiras? Essa é para quem estava prestando atenção na aula. Número 1, colorologia. Número 2, bandeirologia. Ou número 3, vexilologia. Eu vou dar um tempinho também para você pensar e já já eu volto.
E aí, conseguiu lembrar? Isso daí é quase não, né? É um trava-línguas. Mas será que era colorologia, remetia à questão das cores? Banderologia, fala um pouquinho das bandeiras? Ou vexilologia? Olha só a resposta. Colorologia, não. Banderologia, também não. Acertou quem respondeu vexilologia, realmente, que é o estudo das bandeiras. Vamos para a última, então? Pledge of Allegiance é o juramento à bandeira de qual país? Do Brasil, da Dinamarca, dos Estados Unidos ou de Portugal? Pensa um pouquinho aí e logo a gente volta para ver a resposta. E aí, conseguiu lembrar? O Pledge of Allegiance é o juramento da bandeira, mas de qual país ele faz parte, né? Acertou quem disse que era dos Estados Unidos, né? Lá eles têm um grande nacionalismo e eles têm um grande amor à bandeira, né, americana. Muito bem, a nossa aula já está chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E agora, com certeza, vocês têm algumas informações a mais, né? Para prestar atenção quando vocês olharem uma bandeira, principalmente a bandeira aqui do nosso país, do nosso estado, Paraná, da nossa cidade de Curitiba, vocês já vão saber um pouquinho mais das informações, né? Dos acontecimentos, dos fatos históricos que aconteceram, tanto no nosso país, no nosso estado, no nosso município.
E aí vocês já conseguem associar isso e quem sabe se interessem em pesquisar um pouquinho mais sobre as bandeiras de outras nacionalidades. Eu espero que vocês também multipliquem isso, conversem em casa, conversem com seus colegas, com os familiares, né? Para que a gente possa abranger esse conteúdo. Fiquem bem e até a próxima aula. Bye, bye!